Louvado seja e bendito seja o nosso Senhor, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus. Amém? A nossa esperança está no Senhor. É por isso que nós estamos aqui essa manhã, porque nós temos o nosso coração firmado naquele que é a nossa rocha. E nós vamos estar orando. Vamos ficar em pé. Vamos orar e agradecer, porque você está aqui essa manhã, porque Deus te deu mais um dia de vida. Isso é bênção do Senhor para você e para a sua família. Ó Pai, muito obrigada. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Só isso nos basta, Senhor, porque o Senhor nos cuida, o Senhor nos protege, o Senhor nos ama, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor, ó Pai, está sempre ao nosso lado. Que bênção grande é isso, ó Pai. E nós queremos nessa manhã te adorar, dizer, ó Pai, que o Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida, ó Pai. Sem Ti nós não podemos nada e não faremos nada, ó Pai. Mas nós confiamos no Senhor e a nossa esperança está posta no Senhor, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui esta manhã. Queremos adorar o Teu nome, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Ó Pai, que o Senhor fale diretamente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos cantar louvores a Ti, dizer o quanto o Senhor é importante para nós, ó Pai, e que o Senhor receba tudo isso, ó Pai, como um louvor que saia do nosso coração diretamente ao Seu coração, ó Pai. Muito obrigada, porque nós temos essa oportunidade de livremente estar aqui, ó Pai, adorando o Teu nome, ó Pai. Muito obrigada, isso é um privilégio muito grande, em nome de Jesus. Amém, amém. Que privilégio nós estarmos aqui esta manhã e dizer para Deus que Ele é o nosso abrigo. Você tem problema? Às vezes eu tenho. E às vezes o problema parece tão difícil de solucionar, mas Deus é quem cuida de você. Então, coloque o seu problema na presença de Deus. Ele é o teu abrigo, Ele te cuida, Ele é a tua esperança. Amém? Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho posto da proteção. Confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenta me atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Eu guardado
estou andando. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Cadê? Sol viva a vida. Bom dia, irmãs. Bom dia. Tudo bem. Eu quis dizer só o coral, mas tudo bem. Você é o chefão, você pode. Mas, irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos, vivendo a vida. Porque Deus nos deu a vida. Ele nos deu a sua vida, através de Cristo morrendo na cruz por nós. E é por isso que temos este abrigo perfeito, que nos consola, que nos guarda, que nos protege. Não importa o que passamos ou o que passarmos, Ele estará conosco, sempre nos consolando, sempre nos dando aquele conforto gostoso, nos colocando em seu colo, passando a mão na nossa cabeça, nos deixando deitar a cabeça em seu ombro e falando: filho, calma, estou com você aqui. Não precisa disso não, fica tranquilo, eu vou com você até o fim, até o dia que eu tirar você dessa terra e trazer aqui para o trono celestial junto comigo. Amém? Para casa, para o lar celestial. Amém? Vamos cantar então, que consolação tem meu coração descansando aonde, irmãos? No poder de Deus. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Amém. É isso aí, alegria. Todos, soltem a voz, vamos lá? Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre a... Isso, vamos lá. A Sandoval. Félix, vai. Vamos, Hélio. Dona Irã. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não receberei. Vai, Ivan. Vamos, Daniel. Vai, Paulão. Laurênio, bora. Gilson. Eladir, bora. Tchevasti, isso. Vamos lá. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas. Toniel, vamos, solta a voz. Vai, primo, canta aí, William. Vamos, Pato, cantando. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Obrigado, tá? Não estava escrito, mas valeu. Irmão, descansando onde? Descansando onde? Descansando onde? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Descansando no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos.
Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Venha celebrar com os alunos da Escola da Família o encerramento da segunda turma de 2019, às 19h30 do dia 20 de novembro, uma quarta-feira, aqui no templo. Veja alguns testemunhos. Foi através dos cursos da Universidade da Família que percebemos o quanto o inimigo é sutil em nos desviar da orientação correta da Palavra de Deus. Vimos que a consequência da obediência ao Senhor são bênçãos em nossas vidas e por isso devemos obedecer em amor. Foi uma etapa importante para nós. Fomos curados, renovados e recebemos um novo aprendizado. Trouxe esclarecimento e revelação do que Deus tem para nós. Eu creio que a partir desta data, a nossa vida vai mudar em todas as áreas, pois aplicaremos todo o treinamento em nossas vidas. Liderar não é uma opção. Todos nós precisamos liderar de alguma forma, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na igreja. Mas a grande questão é como nós podemos então exercer a nossa liderança. Um evento como este amplia a nossa visão, nos mostra que nós temos capacidade sim de transformar o mundo e que podemos fazer a diferença hoje no lugar que nós estamos. É um tempo de reflexão, um tempo de ajuste do foco, um tempo em que você repensa que tipo de influência você está tendo e quais são as suas marcas e o seu legado para a liderança. Ouvir os ministrantes de várias partes do mundo, a troca de experiências que faz com que a minha cabeça de pastor de uma igreja brasileira cresça e eu veja o mundo e a igreja no mundo de forma diferente. Mas sabe qual é o grande impacto do Summit? É você se apaixonar pela visão, para que nós possamos criar líderes de excelência que possam provocar transformações no nosso país. Poder ser ministrado de coisas na expertise de cada um de forma assim tão poderosa e tão inspiradora. Tudo que vocês vão ouvir e vão receber, por certo, vão ajudar demais você ser um líder melhor, ser mais eficiente na expansão do reino de Deus em nosso país. Neste mês de outubro, o Viva Vida está realizando uma série sobre o cuidado com seu corpo. E nesta quinta, dia 31, às 14h30, teremos uma palestra com o tema Cuidando de Mim, no processo de amadurecimento. A palestrante será Nilcilene Pio de Souza, formada em Educação Física e Terapia Ocupacional, especialista em terapia da mão, saúde mental e pilates. Você é nosso convidado. Venha e viva a vida! O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom, vamos falar sobre o Drops dessa semana. Toda semana a gente traz um assunto importante para os pais e nesta semana é bem interessante o que nós vamos falar. A gente fez uma pesquisa sobre de onde surgiu o Halloween, que vai acontecer agora esse final de semana. E, de vez em quando, os pais perguntam. Nós sempre temos pessoas que estão começando a conhecer a Jesus agora e não sabem muito bem por onde ir, o que resolver, o que decidir numa situação dessas. Eu acho que essa, assim como outras parecidas, são situações muito importantes para as crianças já perceberem que elas são diferentes e que elas vão dizer não para algumas coisas, que os amigos vão fazer e elas não vão fazer. Isso aconteceu com os meus filhos, quando tinham as festas juninas na escola, eu expliquei, a gente fazia brincadeiras, fiz festa caipira com os PGMs, na época, eram células, então a gente tem que fazer
algumas alternativas, porque são festas que elas têm um cunho religioso. O Halloween, ele surgiu lá na Irlanda, por aquela região, e os irlandeses levaram. Na realidade, ela surgiu dentro da religião druida, que é uma religião que é esotérica, né? E essa é uma festa que os druidas fazem, e é de uma deusa chamada Yubiol. Ela é reconhecida como símbolo de perfeição. Conhecem alguém que a gente chama de perfeito? Como é que você vai fazer uma festa para uma deusa, símbolo da perfeição, se você adora um Deus que é perfeito? Então, começa aí, e eles têm, a religião druida, eles têm não é bruxas, mas é alguma coisa parecida com isso, né? E isso foi levado para os Estados Unidos. E o Brasil gosta de importar, né? A gente não é como os Estados Unidos, fica importando coisa de lá, coisa que não precisa, né? Vão importar educação no trânsito de lá, né? Essas coisas que são bonitas, limpeza, né? Mas, enfim, trouxemos para o Brasil, as escolas têm feito, eles incluem isso no currículo de inglês, né? Mas, na realidade, nós sabemos que isso não é bom. Quem conhece um pouco do Evangelho sabe que o diabo, sabe que os seus demônios, eles querem entrar na casa dos cristãos de uma forma sorrateira que a gente não perceba. Então, o que não é feito para nós não serve. A gente não deve deixar os nossos filhos também participarem. Existem componentes que são espirituais, que não são bons. E é tão interessante que essa data ela foi trazida para o dia 31. Então, ficou dia 31, Halloween, como um dia das bruxas. Imagina isso. A brincadeira das crianças é pedir doces nas casas. E eles falam, são gostosuras ou travessuras. Ou você me dá doce ou eu faço travessura. As roupas são apavorantes. Esses dias eu estava olhando até receitas apavorantes para dar a impressão de sangue, de olho. Os docinhos são olhos. Gente, é horrível isso. Então, não tem nada realmente que possa... tudo demonstra que é coisa que não serve, não é para nós, não faz bem para ninguém, né? Então, ficou dia 31, dia de Halloween, dia 1º, dia de Todos os Santos, dia 2, dia de Finados. Olha a combinação disso. Não é para nós. As nossas crianças podem ter festas, por isso que o Ministério Infantil, de vez em quando, faz festas, tem as coreografias, para que as crianças amem a sua igreja, para que elas sejam abastecidas de brincar, de se movimentar, de ter relacionamento e não precisem dessas coisas. Então, invista no seu filho na igreja. É o melhor lugar para eles, é saudável, eles vão aprender sobre Deus, não vai fazer falta. Eu digo isso tranquilamente, porque eu fiz isso com os meus filhos, olha, nunca sentiram falta. Vamos ficar em pé? Isso daqui, esse Drops, gente, mande para os seus amigos, mande para outras pessoas. São dados interessantes que a gente não ouve por aí, né? A gente faz uma pesquisa e, olha, nós estamos passando essa informação para você, você deve orar e decidir com Deus o que vai no seu coração, o que Deus vai dizer no seu coração. Vamos orar? Gente, quarta-feira, quem não veio? Quem estava aqui quarta-feira? Gente, vocês não vieram. Olha, nós tivemos mais de 150 crianças aqui em cima, todas vestidas de camiseta amarela. O tema foi Por Amor ao Brasil. As crianças, fizemos uma sala de aula, eles fizeram 6 seminários sobre o Brasil, falando sobre a formação étnica dos brasileiros, falando sobre como as religiões vieram para o Brasil, de gente que está fazendo diferença, fazendo gol, cuidando de crianças, organismos internacionais. Olha, muita coisa para conhecer o Brasil e terminamos orando de joelho pelo nosso Brasil, que por amor ao Brasil nós devemos orar. Foi uma bênção. Olha, vocês perderam. Que pena. O ano que vem, em outubro, tem mais. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença, queremos agradecer pela Tua palavra, queremos agradecer pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina o que fazer, o que decidir.
Ó Deus, e nesses dias de Halloween, que muitos cristãos, inadvertidamente, acabam indo, dizendo sim para os seus filhos. Alguns pais não têm coragem de dizer não, fazem vista grossa, mas é uma festa que não é para os cristãos. É uma festa que foi endereçada a uma outra religião, aos druidas. Mas nós somos cristãos, nós adoramos o perfeito, o Deus Todo-Poderoso. E nós queremos que os nossos filhos sejam consagrados ao Deus perfeito, ao único Deus. Nós queremos que os nossos filhos adorem somente o Senhor. Pai, por isso, consagra a tua igreja, não só a nossa, mas a tua igreja, toda a tua igreja, Pai, para servir somente ao Senhor. E as crianças sirvam somente ao Senhor. Pai, te agradecemos também, ó Deus, pela mini celebração. Nós te adoramos, te louvamos por tudo o que aconteceu. Tudo é teu e para ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor a ti. Também, ó Deus, pedimos agora que vamos subir. Ó Deus, precisamos do Senhor conosco em cada sala. Que a tua mão abençoadora esteja sobre professores e crianças. Queremos ouvir a tua voz. Queremos que as crianças saiam amando o Senhor, mais hoje do que ontem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças aqui, pré-adolescentes com a tia Tati. Que bênção ter crianças na nossa igreja. E você pode trazer seu filho, você pode trazer o seu neto, o seu sobrinho. Essa semana mesmo estava falando com uma sobrinha, quando eu trabalhava aqui na área com as crianças, tinha retiro, e eu trazia as minhas sobrinhas lá do interior de São Paulo para participarem do retiro aqui. E elas estavam lembrando como isso marcou a vida delas. Então, você também, que é tio, avô, pode trazer crianças para a igreja. O Mini está hiper preparado para receber essas crianças e abençoar as suas vidas. Amém? Nós queremos saber agora aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, que estão de passeio aqui, ou são de nossa cidade. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. É um momento que a gente gostaria de te dar um abraço, dizer que você é muito bem-vindo, que você é uma pessoa muito especial para nós. Isso, temos aqui uma irmã, temos mais alguém? Por favor, fique em pé. Nós queremos te abraçar. Ali temos um irmão. Isso, temos aí também uma senhora. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça de Deus possa estar sobre vocês. E nós estamos aqui porque adoramos um Deus verdadeiro. E esse Deus que está presente em nossas vidas, e eu tenho certeza, vai falar ao seu coração também. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Nós teremos em nossa igreja o Summit. Quem já participou do Summit? O Summit é um congresso, é um evento para liderança. Quem aqui é líder? Levanta a mão. Eu sou. Eu sou líder lá em casa, da minha casa. Quem mais é líder, dona de casa? Levanta a mão. Isso. Todos somos líderes. De alguém somos, não é verdade? Ou dos filhos, ou de alguma coisa. Então, você é um líder. Então, você deve participar do Summit. Então, faça a sua inscrição. É um evento excelente, é mundial, conhecido, é o maior evento para a liderança do mundo, e Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai falar ao seu coração. É tremendo o Summit. Então, faça a sua inscrição. E nós queremos agora ter um momento muito especial, que é um momento para as pessoas da nossa igreja. E nós vamos cantar logo depois um hino que fala sobre as promessas de Deus. Quem conhece o hino Firme nas Promessas?
É lindo esse hino. E fala que a gente tem que estar firme nas promessas do nosso Salvador a cada dia. E eu vou ler uma promessa, antes de nós cantarmos este hino, e de você ter a oportunidade de devolver ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Por quê? Deus te dá tanto. E Ele pede para você trazer só 10% para o mantimento da casa dele. E eu vou ler essa promessa, logo depois nós vamos estar cantando o hino, e você vai ter a oportunidade de fazer essa promessa, ser presente na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos. Amém? Então, fique firme nesta promessa e Deus vai abençoar a sua vida e nunca vai deixar faltar nada na sua casa. Amém? Tá bonito. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas.
Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Estão chegando as meninas lindas do Viva a Vida. Agora, lindão. Agora as meninas lindas. Isso. Vamos louvar e adorar a Deus com elas. Aí, chegou a pianista. Muito bem. Bom dia, irmãos. Para nós do Viva a Vida Encanto, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento para louvar o nosso Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Nós vamos cantar 2 hinos hoje. E os 2 hinos são no cantor cristão. O primeiro hino é Saudade. E é um arranjo em cima desse hino. E o segundo hino é Justo é o Senhor. O conjunto Viva a Vida Encanto, ele canta a 2 vozes. A primeira e a segunda voz. A primeira faz a melodia, a segunda faz o contracanto. Hoje, pela primeira vez, o conjunto Viva a Vida Encanto vai cantar com 4 vozes. Soprano, contralto, tenor e o baixo. Eles vão fazer a melodia dessas vozes.
Graças a Deus, vamos louvar o Senhor com palmas por alguns motivos. Primeiro, mas você já aplaudiu o Senhor sem ouvir os motivos. Mas é que aplaudir o Senhor nem precisa de motivo especial, não é? Nós já conhecemos o Senhor e os motivos são próprios da nossa vida. Mas eu queria louvar a Deus pelo Viva a Vida, também pelos nossos levitas, todos que atuam todos os domingos aqui, pelos levitas que atendem as portas, pelos levitas que atendem lá na produção, no Ministério Infantil, na administração, em todos esses lugares. Levitas que não aparecem aqui na igreja, mas fazem um trabalho maravilhoso, liderando pequenos grupos de ensino, de comunhão, de crescimento durante a semana. Vamos aplaudir o Senhor por tantas oportunidades de serviço que o Senhor tem nos dado. Glórias a Deus. Parabéns, Miriam. Parabéns, Vida Encanto. Assentado como você está, nós queremos orar e pedir que o Senhor nos conduza nesse momento para a reflexão na sua palavra. Você que já conhece a nossa igreja há mais tempo, sabe que nos 4 cultos nós atingimos pessoas diferentes, não é? As pessoas têm o costume de virem a um culto nos domingos e às vezes, raramente, vêm até em mais de um dos cultos. Assim, o nosso programa de pregação para a igreja, visando alcançar todos os irmãos, nós fazemos o seguinte: domingo passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de pregar às 17 e às 19 horas, e aquela mesma palavra que eu levei para aqueles irmãos, então trago hoje para os irmãos que estão aqui às 8 horas e às 10. Assim, nós temos a palavra de Deus, que é importante, direcionada ao povo de Deus, que é importante, e assim nós tentamos, o quanto possível, passar por todos eles o mesmo propósito, o mesmo currículo, a mesma palavra de Deus. Se Deus nos deu uma palavra para a igreja, para que a igreja receba essa palavra, precisamos fazer assim. Outro motivo é porque nós temos pequenos grupos multiplicadores, são as células. A célula é um pequeno grupo que se multiplica, então é um pequeno grupo multiplicador. E assim, para cada um dos cultos nós temos redes de pequenos grupos. Às 8 horas da manhã é um caso de exceção, mas os demais cultos nós temos redes preparadas para virem participarem do culto. Assim, o roteiro que nós pregamos às 10 horas da manhã servirá o esboço. Então ele vira um roteiro para os pequenos grupos, cujos membros vêm às 10 horas da manhã, às 17 e às 19. É muito bonito olhar e ver como que a igreja, nos últimos 20 anos, por causa dos pequenos grupos, ganhou, não é? Aquilo que nós havíamos perdido desde o tempo em que a igreja é uma igreja pequenina. Quem já foi membro de uma igreja bem pequenina? Levante a mão. Não é verdade que a gente tem saudades daquela comunhão, todo mundo conhece todo mundo, quando chega o Natal, faz a ceia, todo mundo traz uma parte, e quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa facilidade, essa utilidade do tamanho. Por isso Deus nos orientou há 20 anos, março desse ano fez 20 anos, a trabalhar com os pequenos grupos, e assim, nós temos o maior auditório durante a semana. O nosso auditório aqui cabem 850 pessoas, forçando um pouquinho, um pouco mais. Mas nós temos 300 pequenos grupos, no mínimo eles têm 10 pessoas cada um, então nós temos uma audiência, nós temos um público que recebe essa palavra, que soma mais de 3.000 pessoas. Se você fizer conta de 12 pessoas, mesmo assim serão 3.600 pessoas. E é bonito ver como que esta palavra, ela precisa servir para nós aqui, e depois ser processada no pequeno grupo. Por exemplo, se o pastor prega sobre perdão, então você recebe uma palavra para a mente, porque você reflete nela, e essa palavra vai para o coração, para você responder a ela. Mas é lá no pequeno grupo que essa palavra vem para os pés. Aqui o pastor fala sobre o perdão, fala sobre Deus como perdoador, fala do princípio do perdão, fala da necessidade do perdão, da falta de alternativa ao perdão, porque é uma ordem e não uma alternativa. Mas é lá no pequeno grupo que, ao invés de estudar de novo sobre o perdão, o líder bem preparado, ele fala assim: então, ouvimos no domingo passado Deus nos falando sobre perdão, que coisa importante, assim, assim, assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Nos últimos 15 dias, no último mês, quem teve de lutar consigo mesmo a respeito do perdão? Irmãos,
mediante essa palavra, há pessoas que começam a chorar ali na hora. Porque a palavra vai agora para dentro da vida das pessoas e desce para o chão, desce para os pés da prática. Eu estava fazendo uma supervisão num dos nossos pequenos grupos ali na igreja do Colibri, e foi assim, exatamente assim, quando eu fiz a pergunta, nos últimos 15 dias, quem sabe em um mês, alguém teve uma dificuldade nessa área, e ali o tema tinha sido mágoa, mas foi quase que imediato. Se alguém tirasse um cronômetro, ia dar 1, 2, 3, 4, 5, começou. Uma irmã começou a chorar fortemente. E aí o líder do pequeno grupo vai fazer, irmã, vamos esperar a irmã parar de chorar, depois a gente continua. Não. O programa já cumpriu o seu propósito. Para tudo ali. Não vai ter mais estudo bíblico sobre a mágoa, o ressentimento, o perdão. Aquela pessoa já recebeu o impacto da palavra de Deus, que como um copo que se enche e passa a derramar sobre a mesa, aquela graça de Deus também agora se esparrama sobre todas as vidas ali. E então eu estava supervisionando, e aí nós falamos, não, quem vai dar um abraço nessa irmã? A irmã pode vir aqui à frente. Então as irmãs, homem com homem, mulher com mulher, no cuidado pastoral. Então as irmãs a abraçaram. E parece que quando a pessoa se sente afagada, abraçada, aí ela se sente mais livre para chorar mais ainda. Olha que coisa boa, que coisa gostosa na igreja ter esse espaço. O espaço maior para nós nos reunirmos juntos, mas o espaço menor, onde cada pessoa é percebida. E ali, na hora, então, como a vida cristã é prática e o amor é prático, nós falamos, bom, precisamos de uma pessoa por semana, por dia, na semana, das mulheres, para orarem por essa irmã e o problema. Aí ela abriu o coração, falou do seu problema, e aí, não, eu segunda, eu terça, eu quarta, eu quinta, amém. Então, uma semana de intercessão montada ali na hora. Mas agora, quem vai ligar para ela? Nós precisamos de uma pessoa que ligue para ela durante esses dias. Não, eu ligo. Você vê? É o sermão que sai da palavra de Deus, do coração e da boca do próprio Senhor, para a igreja. E encontra responso, encontra lugar para responder ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, trabalharmos com pequenos grupos. Aqueles irmãos que não conhecem o pequeno grupo, deviam fazer essa experiência de visitarem. Nós, membros mais antigos, temos uma visão, às vezes, um pouco deturpada, não, um pouco incompleta sobre o pequeno grupo. Quando um de nós, assim, você e eu que temos vários anos de igreja, vamos a um pequeno grupo, a gente sai dizendo assim, mas o estudo bíblico é muito fraco, né, gente? É que ali tem estudo bíblico, mas não é um grupo de estudo bíblico. Ali tem oração, mas não é um grupo de oração. Ali é a oportunidade de, num pequeno grupo, num ambiente caseiro, assim como Jesus ministrava nas casas, a gente ser assistido. Se você não faz parte de um pequeno grupo, queria convidar você a fazer essa experiência. Maravilhoso. Maravilhoso. E os dons espirituais, eles são oportunizados no pequeno grupo. Nós temos 300 pequenos grupos, então nós temos que ter 300 líderes de louvor, sabia disso? Essa plataforma não cabe 300 líderes de louvor. E você sabia que todos os membros da nossa igreja sabem tocar? Quem não sabe tocar aqui? Levante a mão. Você está enganado, você sabe tocar. Você pega o seu celular, escolhe a música e põe play. Tocou o play, funciona tudo direitinho. Então a tecnologia nos ajuda, porque todo mundo sabe tocar. Todo mundo, então, pode fazer alguma coisa no pequeno grupo. Esta palavra, então, vai virar roteiro, já virou roteiro de pequeno grupo para as redes celulares, que atuam nas 17, 19 horas, e hoje será nas 10 horas. Mas por que é que nós vamos falar sobre o que vamos falar? Aqui você tem na tela o motivo. O avivamento da fé, ele acontece no encontro com Jesus e com as Escrituras. No domingo passado, às 17 horas, esteve conosco, o Ministério Gideões Internacionais, cujo pregador da mensagem Gideões está aqui. Fica em pé, Ivan, por favor. Olha lá, uma salva de palmas, o Ivan. E vem com a sua comitiva. Fica em pé a comitiva do Ivan. Isso, irmã. Isso. A esposa do pastor Borges hoje é comitiva também. Pode ficar em pé, viu, irmã? Isso, amém. Deus abençoe. Pode assentar-se. Então, ouvimos a palavra, e eu estava lá no Chile ainda, na viagem missionária, orando a Deus, pedindo, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja? E tendo em vista a agenda inteligente de você não fazer as coisas soltas, então, submetemos a Deus o seguinte, já que os irmãos vão falar sobre a palavra,
nós também vamos falar sobre a palavra. Isso fixa, não é, o testemunho dos Gideões. Então, você não estava aqui, vou chamar o Ivan rapidamente aqui à frente. Pode vir, Ivan. O Ivan vai compartilhar a palavra, pregando junto comigo, naquilo que ele fez no culto de domingo passado, às 17 horas. Quando ele contou um testemunho. Alguém já disse, o testemunho vale mais do que 1000 palavras. Assim é o sermão também. Tem sermão que vale muito pouco diante de testemunhos. Ele deu testemunho de uma irmã chamada Maria Benites. Não é isso aí? Maria Aparecida Benites. Então, ele vai dizer para nós, você que não estava no culto das 17 horas, vai ficar sabendo o que aconteceu, o poder da palavra de Deus do ministério gideônico. Conta a benção. Você não sabia, os gideões iam participar hoje outra vez, né? Que beleza. Pastor Gilson é o pastor Gilson, né? Amém por isso. Louvamos a Deus por essa oportunidade de transmitir aqui esse testemunho extraordinário. A nossa irmã hoje, Maria Aparecida Benites, ela era casada com Alírio e o esposo, infelizmente, era espírita e bebia. Então ela vivia numa situação terrível na sua casa. E isso trazia para ela muita tristeza, porque ela tinha 3 filhos adolescentes, e não sabia como sair daquela situação. Aí um dia um dos seus filhos, Carlos Jones, estudava no Senac, ele apareceu em sua casa com o Novo Testamento, que foi ali entregue pelos Gideões. E ele disse para sua mãe, mãe, eu recebi dos crentes esse Novo Testamento, mas eu não vou ler não, porque é dos crentes. E ela pegou o Novo Testamento e sentou na beira do poço e abriu o Novo Testamento exatamente em João 10:10. O diabo veio para destruir, para matar, para acabar com a vida. E ela pensou, puxa vida, exatamente isso que está acontecendo com a minha vida. Eu acho que não tem sentido, acho que eu devo dar fim à minha vida. Enquanto estava ali com o Novo Testamento aberto, o seu vizinho, Oswaldo, interessante, pastor, no final do culto, a filha do Oswaldo é membro da igreja, estava aqui. Então, ela nos alegramos com o testemunho do seu pai, da sua mãe. Então, o seu pai e sua mãe, vendo que ela estava com o Novo Testamento, chegaram até ela e disseram, você está lendo a palavra de Deus? E ela disse, sim, estou lendo, mas eu estou preocupada com o texto que eu acabei de ler. Aí ele falou, não, mas você tem que ler o texto completo, porque a outra parte diz que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que tinha perdido. Ele veio para dar vida plena. E o Oswaldo e a sua esposa, a irmã Catarina, os convidou para ir à igreja memorial. E ela foi, se converteu, seus filhos se converteram. E hoje, irmão, um é o pastor da igreja memorial, o outro é pastor em Maracaju, o outro é pastor no Rio. 3 pastores alcançados por um Novo Testamento. É a palavra de Deus que não volta para ele vazia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Ivan. Vamos orar. Pai, obrigado por esse testemunho, obrigado pelo ministério dos Gideões, pela oportunidade que eles têm, Senhor, de irem aonde a igreja não pode ir. Amém. E assim, Senhor, nós te agradecemos. O que dizer desse testemunho? Quantas milhares de vidas foram alcançadas pela distribuição de um exemplar da Tua palavra. Te agradecemos, honramos o Teu nome e também oramos por essa palavra na qual vamos meditar agora, Senhor. Dá-nos ação sobrenatural do Teu Espírito, ministrando aos nossos corações e mentes para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pastor, eu não poderia deixar de dar a nossa palavra de gratidão em nome dos Gideões pela participação extraordinária desta igreja com esse ministério. Só para que nos tenha uma ideia, no nosso ano que terminou no mês de maio, um ano dos Gideões, essa igreja contribuiu para a impressão de 3.200 Novos Testamentos. Amém, irmão? Louvado seja Deus por isso. Uma igreja parceira com essa obra. Irmãos, pode imaginar quantas vidas se foram alcançadas
com 3.200 Novo Testamento? Amém, irmãos. Muito obrigado. Glórias a Deus. Amém. Obrigado, Ivan. É assim, quando você traz o seu dízimo, devolve ao Senhor e dá as suas ofertas, a igreja está alcançando aquilo que para você é inalcançável. Esse testemunho é prova disso. Se um Novo Testamento produziu tanto resultado, 3.000 e tantos que nós pudemos imprimir, não é? Com a oferta da nossa igreja. É sensacional. E se você ainda hoje quiser oferecer a sua oferta para o Ministério Gideões Internacionais, pegue o seu envelope de contribuições, numa linha há espaço para isso. Está escrito oferta para, escreva Gideões, e vai bater lá, a sua oferta vai chegar. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Dá-nos da tua palavra, dá-nos um coração pronto para aprender, para apreender, guardar, e especialmente pronto para praticar a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O texto está, meus amados irmãos, em Lucas capítulo 24, nos versículos 13 a 35, você não precisa abrir, vamos fazer a leitura rápida por aqui. Trata dos discípulos no caminho de Emaús. Emaús estava distante de Jerusalém entre 10 e 12 quilômetros, porque era a caminhada de um dia para os judeus. Os judeus tinham uma delimitação para o cumprimento de 600 e tantos princípios, né, e leis, e um deles era que no sábado, então, a máxima distância que podia ser percorrida por alguém, sem quebrar o sábado, seria o caminho de um dia, então entre 10 e 12 quilômetros. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais ocorrências? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais os anjos afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos, e ele menciona, estão fazendo referência a Pedro e João, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, aqui ele está falando sobre a Bíblia, começando por Moisés, os escritos de Moisés, discorrendo por todos os profetas, os livros proféticos, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, aleluia. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Há 4 revelações. A palavra revelação, do ponto de vista da teologia, o estudo de Deus, os seus relacionamentos, é algo que se descortina, algo desconhecido. Às vezes, você lê a Bíblia e fala assim: olha, Deus revelou para mim aqui na Escritura que tal coisa acontece com a minha vida. É senso comum dizer revelação, mas ali não é revelação, é uma iluminação, porque a revelação está escrita no texto, e Deus ilumina a mente para compreender e aplicar o texto. Então, no meio, especialmente neopentecostal, se usa muito a palavra revelação, mas referindo-se à iluminação. Neste caso, há uma revelação. Por quê? Porque Jesus tira o véu, se dá a conhecer por eles. Então, literalmente, Jesus se revela a eles. Mas Jesus não quer ficar revelando-se para os da história, senão para mim e para você também. Então, aplicando a mim e aplicando a você, nós vamos aprender. As letras em branco aí vão nos dizer a que o texto se refere. Jesus está vivo, Jesus se interessa por você, Jesus quer falar com você nas Escrituras e Jesus quer ficar com você. São as afirmações teológicas do texto para você. Olha só, Jesus está vivo. É importante você se lembrar disso. Jesus se interessa por você. Às vezes você pensa: a minha luta é tão grande, eu tenho orado há tanto tempo, nada muda, nada... Não é verdade. Jesus tem interesse na sua vida. E, mais que isso, Ele quer falar com você e vai usar a Escritura para isso. Quem não lê a Bíblia, quem não medita na Escritura, está fechando as portas para o diálogo dele com Deus, Deus com ele. As orações se tornam, então, um monólogo. Você fala com Deus. É importante ter nas Escrituras a porta aberta para Deus falar com você nas Escrituras. E Jesus quer ficar com você, assim como quis ficar com eles. Então, meus irmãos, o propósito desse texto é dizer que a nossa fé, assim como a daqueles discípulos, pode passar por momentos de dificuldade. Eles estavam falando entristecidos e o texto revela: nós esperávamos que fosse ele que fosse remir a Israel. A fé naufragou, a fé falhou. A narrativa deles é de que eles esperaram algo que não se consolidou, não se realizou. Eu me lembro bem na vida política do Brasil, quando o Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil. Vocês lembram disso? Quem ainda se lembra desse fato? O Brasil se renovou, a esperança graçou em todo mundo, meus irmãos. Mas ele sequer tomou posse, morreu antes disso. Essa é a esperança humana, é apenas uma esperança. Esperança é algo que se espera, mas de que não se tem certeza. A fé não, é a prova das coisas que não se veem. É a firmeza daquilo que Deus prometeu e há de cumprir. Então, desse ponto de vista, a esperança para você e para mim, crentes do Senhor Jesus, discípulos do Senhor, a esperança cristã é apenas uma sala de espera. Aleluia! A esperança cristã é apenas uma sala de espera. Você aguarda o seu médico lhe atender, sala de espera, mas ele vai te atender. Pode até atrasar um pouquinho. Você vai ao dentista, está na sala de espera, você vai ser atendido. Uma questão de tempo. Às vezes, antes do que você imagina, às vezes um pouquinho depois. Mas quando falamos da vida cristã, tudo quanto Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluias! Por isso, a nossa esperança é a absoluta concretude da fé, baseada na palavra de Deus, que é infalível, imutável, imurchável, ela é permanente, ela é atual, e os céus e a terra poderão passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Diga glória a Deus! Não, mas eu queria um glória a Deus Batista. Glória a Deus Batista é para cima, porque é quem crê mesmo, quem crê na palavra.
A nossa esperança está na palavra de Deus, que não falha, que não muda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer. Ele prometeu, ele vai cumprir. Glórias a Deus, irmãos. É isso aí, glórias a Deus. Então, continuando, meus irmãos, o que nós aprendemos desta afirmação, que Jesus está conosco? Veja bem, a morte tem que ficar para trás. Jesus tem a sua semana da paixão. Na sexta-feira, ele é entregue, morto e sepultado. Lembra disso? A sexta-feira é terrível. A esperança morreu. Mas Jesus havia prometido, em toda a Escritura, no Antigo Testamento, que isso iria acontecer. Era o caminho dele, era o caminho do chamado, era o caminho da cruz. Mas a morte não o deteria, o seu corpo não veria a corrupção. Glória a Deus! Por isso, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas os discípulos pararam na morte. Era domingo, o domingo da ressurreição. A ressurreição aconteceu possivelmente, como a Bíblia afirma, na quarta vigília da noite. Aconteceu entre 3 e 6 horas da manhã, no domingo. O domingo raiou diferente, Jesus havia ressuscitado, a pedra fora revolvida, e agora tudo quanto Jesus prometeu já estava em curso. Mas eles ignoraram o fato de que a promessa se cumpriria. E eles estavam no dia da maior vitória, meus irmãos, andando em derrota. Olha só, que contradição. No maior cenário de vitória, eles andavam em derrota. Quero parar aqui e perguntar para você, o que é que prende você à sexta-feira? A família Becker, há 3 anos, perdeu o irmão Lotário, no mês de outubro. Então, o mês de outubro, na data da morte do irmão Lotário, sempre trazia, claro, tristeza para a família. E a família ficava solidária, se juntavam. E nesse ano, em outubro agora, as irmãs e a mãe, a esposa e as filhas, tomaram um caminho diferente. Marcaram uma viagem com o Viva a Vida. E foram para João Pessoa. Ninguém viu tristeza nelas lá. É verdade ou não é? Pelo contrário, pareciam meninas, pareciam adolescentes. A mãe e as filhas brincaram a valer e deram testemunho. Os últimos 3 anos foram anos de tristeza. A gente se lembrando do papai, a gente se lembrando do nosso marido. Mas a vida continua, a vida segue, Deus nos dá força para superar a sexta-feira. É domingo, gente, deixa a sexta-feira para trás, a morte passou, Jesus ressuscitou, glórias a Deus. É isso aí, você está em vitória. A ressurreição já aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ele completou a sua promessa feita para a igreja, que ele sempre estaria com a igreja. Que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, fala de um contexto de disciplina na igreja, mas se aplica a outros momentos da igreja, ele está entre aqueles que se reúnem, porque ele está vivo, ele morreu e ressuscitou. Então, abandona as coisas da sexta-feira, vença, vá para frente. Sua empresa quebrou? Cara, é terrível isso. Óbvio que ninguém está sentindo o que você está sentindo. Você está com problema na saúde, como nunca teve antes? Claro, é motivo suficiente para haver entristecimento, para haver assim, uma espécie de desistência. Mas não, vamos nos lembrar que o mesmo Senhor que andava com os 2 discípulos no caminho de Emaús, caminha conosco todo dia e toda hora. Amém, meus irmãos? E eu sou apaixonado pela palavra de Deus, que revela o coração e a atitude de Deus para comigo todas as madrugadas, porque Deus renova todos os dias na madrugada as suas ternas misericórdias, e elas não têm fim. Aleluia! Você vai tirando dinheiro do banco, uma hora chega no limite, acabou. Você vai fazendo algumas coisas, elas chegam no limite, não dá mais. Mas não, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã e não tem fim. Aleluia! É Deus renovando o meu e o seu alvará de vida permanentemente. Então, passou por tristeza? Pare, considere as tristezas, mas não fique paralisado nelas. Vá para o domingo, porque a sexta-feira já passou, o túmulo está vazio. Irmãos, aqui cabe uma explicação. Por quê? Porque há um estudo sobre o Jesus histórico. Alguns dizem que nós, religiosos, nós fugimos da realidade.
eu vou escapar da dureza da vida? Eu vou imaginar o céu de ouro, vou imaginar Jesus aqui, caminhando entre a igreja, tudo fuga psicológica. Eles julgam assim. A religião é para os fracos. Alguns pensam assim. Outros pensam, a religião é para os tolos, aqueles que pensam um pouco. Mas, irmãos, há o Jesus histórico. Nenhum historiador. C.S. Lewis foi um homem ateu, se tornou um dos ícones do pensamento cristão após a sua conversão, ele é britânico. E ele nos mostra, no seu tratado, que à luz dos fatos e do estudo da advocacia, é impossível provar que Jesus não ressuscitou. A advocacia, o direito, trabalha com provas, trabalha com testemunhos, sim ou não? Claro. Pense só, os discípulos, os apóstolos, todos morreram martirizados. Alguns dizem, essa história que Jesus ressuscitou é conversa fiada. Na verdade, alguém roubou o corpo dele, e com base nessa mentira do roubo do corpo dele, da ausência no túmulo, se estabeleceu essa verdade, não é, para a igreja de que Jesus ressuscitou. Não. O túmulo só está vazio, alguém levou o corpo para fazer o marketing da fé. Mas, irmãos, vocês acham que os discípulos, todos morreram para manter essa mentira viva? Ó, pessoal, se quiserem nos jogar na panela com óleo fervente, a gente aceita, porque precisamos manter essa mentira, precisamos manter esse marketing, precisamos manter a moral de Jesus elevada. Aqueles que foram decapitados pela fé, aqueles que foram crucificados, aqueles que foram esfolados vivos, todos eles combinaram de morrerem por uma mentira? Claro que não. Não se pode negar. E o apóstolo Paulo, e Lucas médico, com espírito científico, ele escreve as coisas como elas aconteceram, com base em depoimentos dos que viram, ouviram e tocaram o Senhor. E ele diz que Jesus apareceu para as mulheres. Primeiramente, lá no túmulo, Jesus aparece para Maria Madalena, lembra disso? Coisa linda. Depois, Jesus aparece para outros, aparece para Pedro, segundo o texto nos informa aqui, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, e uma única circunstância, 1 Coríntios capítulo 11 afirma isso, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas reunidas, glórias a Deus. Jesus histórico. Nós não cremos na fé, não temos fé na fé, porque até o ateu tem fé, você sabia disso? O ateu tem que ter mais fé do que a gente para acreditar que não há Deus, e que tudo é fruto do acaso, não é verdade? Tem que ter muita fé, para crer que as coisas se organizaram sozinhas, que o mundo tem essa maneira perfeita de funcionar, tudo fruto do acaso, não. A Bíblia diz que Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas, mantenedor delas em todos os lugares, e a ressurreição de Jesus é impossível que se prove contrário. Então, creia, se abasteça da realidade de que Jesus ressuscitou e está aqui, vivo entre nós. Aleluias. Ele apareceu aos 11. 11 não quer dizer que eram 11 discípulos. A primeira interpretação é essa. Mas vocês lembram quando Jesus apareceu aos 11? 11 porque Judas já não estava, não é? Mas Tomé também não estava, então não eram 11, eram 10. Quando a Bíblia fala que ele apareceu aos 11, fala o grupo dos 11, não literalmente que os 11 estavam ali. Os 11 discípulos estavam reunidos e Jesus atravessa pela parede, não precisa de portas, ele entra com o corpo glorificado e diz: paz seja convosco, aleluia. Que coisa maravilhosa saber que você, em luto, em desistência, em falência do casamento e de tantas outras coisas, pode ter certeza que a sexta-feira guarda a morte, mas no domingo vem a vida, vem a ressurreição de Jesus. Não se curve, não se dobre, não pare no caminho. Jesus está vivo e Ele quer caminhar com você, amém? Ele se interessa por você. Note, isso aqui é um ensino discipulador agora. Como que a gente deve fazer no pequeno grupo, como a gente deve fazer com as pessoas, como nós podemos ser imitadores de Cristo para
a abençoar as pessoas. Jesus se aproximou. Isso requer iniciativa. Olha só, quantas coisas, eu fico imaginando, quantas coisas Jesus não tinha para fazer, mas havia 2 dos seus discípulos que estavam desistindo. Então Jesus se aproxima. Sempre que você perceber alguém desistindo, por favor, se aproxime. Se aproxime. Não deixe alguém que está faltando. Você olha aqui e fala, poxa, aquele irmão, aquela irmã, faz tanto tempo que não vejo. Não, pare aí, meu irmão. O fato de você se recordar, se lembrar, pode ser um toque de Deus para você se aproximar. Vamos fazer um teste agora. Lembra de alguém que já esteve, mas não está aqui? Vamos lembrar, teve alguém que era fiel, firme na fé, mas que está desistindo, está afastado. Está lembrando de alguém? Pronto. Como Jesus, vamos nos aproximar. Uma ligação vai fazer toda a diferença. Alô, irmã? Ô, irmã, você! Quer dizer, nunca esperei que você fosse ligar. Então, irmã, hoje lá na igreja me lembrei de você. E você faz falta, irmã. Queria falar que você faz falta. Queria falar que eu estou aqui, me lembrei de você. A irmã permitiria que eu orasse por você? Claro, irmã. Não, proibido. Orar você não vai por mim. Não. E aí na oração, irmãos, você traz o céu à terra. Aleluia! Coisa maravilhosa. Na oração você traz a presença do Senhor e começa a restaurar uma vida. É isso, igreja é isso, corpo é isso. O pequeno grupo trabalha e funciona assim, uns cuidando dos outros. Aqui a gente pode não perceber um montão de gente. O Yuri ainda era pequeno, e a Vassi, após o culto, falou assim, você viu o Yuri? Eu falei, amor, mas você estava no culto, dirigindo o culto. Eu falei, mas olha, no contato visual aqui é difícil, ele pode estar lá atrás, pode estar ali. Desculpa, eu não vi, porque o grupo é grande, mas no grupo pequeno, faltou alguém, a gente logo percebe. Aí a gente pode se aproximar. Por isso a importância do grupo pequeno. É mais fácil da gente se aproximar. Aprendendo com Jesus, aí Jesus faz perguntas. Ao invés de falar assim, estou vendo, a irmã está faltando na igreja, né? O irmão, está faltando, irmão. Não, Jesus faz perguntas. O que é que vocês estão falando? De que é que vocês estão tratando? Olha só, essa experiência maravilhosa de você, no pequeno grupo, no discipulado, poder fazer perguntas. E aí, irmão, como estão as coisas? Tudo bem. Tudo bem? Que bom. Me explica esse tudo bem. Conta para mim o que vai bem. Sim, não é tudo bem. Começou o discipulado. Não é tudo bem, irmão? Não, tem algumas coisas. Que coisas, irmão? O irmão quer compartilhar? Quer um par de ouvidos que segredam tudo e levam a oração até Jesus? Amém. É isso. Jesus se interessa por você. Isso ensina a mim e a você que somos uma igreja apaixonada por Deus e apaixonada por pessoas. O que Jesus fez nos ensina a fazer também. Então pergunte, faça perguntas de diagnóstico que vão abençoar as pessoas. A esperança deles tinha morrido, por isso a fé estava presa à morte. Miriam, esse A é craseado mesmo, não? Olha lá, terceiro, quarto, letra D. Aliás, não, letra E. A fé estava presa à morte. Está certo, tem crase? Oh, que coisa boa, acertei dessa vez. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ter certeza absoluta que Cristo ressuscitou e que Ele se interessa por nós. Nós não somos uma massa crítica, nós somos pessoas a quem Deus escolheu. E olha aqui para mim e presta atenção, por favor. Antes de você nascer, hoje eu estava explicando para a Babi, nossa netinha, ela nunca havia estado no culto das 8 da manhã, e nós estávamos explicando no caminho, que era um pouco diferente, nas músicas, por exemplo. E aí eu falei para ela entender, eu falei assim, então, lá possivelmente você não vai conhecer aquelas músicas, aqueles hinos, porque eles eram cantados no tempo da vovó, da vovó, da vovó, da vovó. Então, e o que significa? Que Jesus passa por todas as gerações. A nossa fé está viva. E ontem eu estava aqui orando no batismo dos pré-adolescentes, e eu orei e falei, Senhor, eu estou entrando no túnel do tempo. Que coisa maravilhosa. Porque no túnel do tempo eu vou até Jerusalém, eu vou até a ressurreição. No túmulo da fé não tem ninguém, porque Jesus ressuscitou. A fé é vitória, a morte morreu. Buda, Zoroastro e outros ícones religiosos têm as suas sepulturas, mas Jesus tem um sepulcro vazio.
E Ele se interessa por nós. Podemos caminhar, podemos chegar, e assim não precisamos ficar presos à morte. Reconheça o Senhor quando Ele se aproxima. Depois, Jesus quer falar com você nas Escrituras. Então, busque Jesus nas Escrituras, busque Jesus. Eu estava dizendo para os irmãos, no culto das 17 horas, que no ano de 2015, de 14 para 15, de outubro até fevereiro, a equipe pastoral se reuniu todos os dias, com exceção da segunda, para orar, refletir a igreja e para a gente fazer uma imersão em nós mesmos. Por quê? Sendo uma igreja de pequenos grupos, a nossa mente ainda funciona como uma mente de igreja com ministérios. A gente precisa aprender cada vez mais a trabalhar tudo em pequeno grupo. E dentro disso, dentro do pequeno grupo, acontece o discipulado. Acontece que o discipulado é difícil, não é, Helena? Hein, Raquel? Cuidar de uma vida, se empenhar por aquela vida, chamar o irmão de meu filho, lidar como se fosse pai dele, mãe da irmã, não é uma coisa fácil. E nós, da velha geração, do modo de funcionar de igreja, falamos assim, não, como assim? Eu vou ter que contar minha vida para os outros, ficar abrindo. A Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros para sermos curados. É a Bíblia quem diz, mas nós, não, mas aí é uma invasão de privacidade, eu vou ter que contar minhas coisas. Você não tem que contar nada, ninguém é obrigado a fazer nada. Entretanto, é muito importante. Se uma pessoa, vou fazer perguntas a você agora. Se uma pessoa pecar 10 vezes o mesmo pecado no mesmo dia, mas 10 vezes com sinceridade procurar a Deus arrependido, Deus perdoa, sim ou não? Mas e se forem 100 vezes? No mesmo dia, a pessoa peca 100 vezes o mesmo pecado. Mas, genuinamente, 100 vezes se arrepende, gente. E vai a Deus e diz, Deus, que coisa terrível, eu pequei de novo, Senhor. O Senhor pode me perdoar? Deus perdoa 100 vezes, irmão, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, tendo pecado, o mesmo pecado 100 vezes no mesmo dia, aquela pessoa foi perdoada, sim, mas ela foi curada? Não, porque repetiu o comportamento. Aí é que está. Aí é que está o valor do discipulado. Eu confessar o pecado. Esses dias pisei na bola, chamei o pastor Ronaldo, vem cá, vamos orar junto. Pequei, contei o meu pecado para ele. Eu não deixei passar horas. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu tenho um Deus que me ama e que me proveu de perdão da parte dele, mas ministrado através da igreja, através do discipulado. Que coisa libertadora, confessar pecados. Saber que Deus me perdoou e o corpo da igreja me compreende, sabe que eu sou humano e peco também. E nisso está a minha responsabilidade, porque daí em diante ele pode perguntar, e aí, está tudo jóia? Está firme? Glórias a Deus. Isso não é vigilância, nem patrulha ideológica, patrulha da fé. Isso é cuidado do corpo do Senhor Jesus. Por essas coisas eu estava numa crise, porque tanta gente falando assim, não, pastor, esse negócio de discipulado. E eu estava orando, e a equipe pastoral jejuando e orando, ia chegar ao retiro dos sonhos, eu precisava ter uma palavra sobre discipulado. Para ou continua, muda, o que faz com o discipulado? Eram mais ou menos 5 horas da tarde, uma terça-feira, um dia típico de pastor, invadiram minha agenda, quer dizer, toda hora eu tinha que fazer uma coisa que não estava programada e tal. Quando deu 5 horas da tarde, eu estava em desespero de alma, eu fui para o meu quarto, fui ajoelhar e falar com Deus, antes de tocar o solo, porque eu já fui ajoelhando, orando, gritando, falando, Senhor, o discipulado, Senhor. Antes de eu ajoelhar, eu ouvi a voz do Senhor. O discipulado é como a lei. Eu bati o joelho e já levantei outra vez, fui para a Bíblia, Romanos capítulo 7, eu conheço a Escritura, eu achei Jesus na Escritura, e Jesus me achou na Escritura, Ele me dirigiu na Escritura, e lá estava escrito sobre a lei. A lei é santa, justa e boa, porque a discussão aí, cumpre a lei, não cumpre a lei, obedece a lei, não obedece a lei, é a lei de Moisés, é a lei do pecado, é a lei da carne, né? Não, o texto é claro. A lei é santa, justa e boa. O problema é o coração de vocês. Então Jesus está dizendo, não mexa no discipulado. O discipulado é bom. O problema é o coração de vocês. Irmãos, Jesus se revela na Escritura. Você não pode ser bibliólatra. Sabe o que é um cara bibliólatra? Não, minha Bíblia não pode nem amassar, porque é a palavra do Senhor. Minha Bíblia vai ficar lá na sala aberta no Salmo 91, para repelir demônio. A Bíblia não é amuleto. Se você precisa deixar a Bíblia aberta para repelir demônio, é uma crença diversa.
Não é a fé que nós temos, porque a autoridade de Jesus nas Escrituras e não papel escrito. Então, se alguém precisar abrir a Bíblia para falar, não, vamos guardar a nossa casa, abre a Bíblia, então aproveita, vai na galopeira e põe ferradura atrás da porta, põe ramo de alecrim aqui. Por quê? Para fazer simpatia, emenda tudo, irmão. Se vale simpatia, vamos aproveitar todos os caminhos. Não seja bibliólatra. Creia na autoridade do Senhor nas Escrituras e faça o uso correto, lendo a palavra, aplicando a palavra. E faz muitos anos que eu não digo isso, irmãos. Há um vício cristão, e está consolidado, e vou provar. Você vai a uma livraria evangélica, tem lá a caixinha de promessa, sim ou não? Quem conhece? A pergunta é, já comprou uma caixinha de mandamentos? Por que ela não tem caixinha de mandamentos, só tem de promessa? Porque é gostoso, o Senhor é o meu pastor, aleluia, nada me faltará. Promessa é gostoso receber, não é, irmãos? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É maravilhoso, não é? É promessa. Mas o texto inteiro diz, enquanto vocês forem, fizerem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei, aí eu estarei com vocês todos os dias. Uai. Você pega o texto, reparte o texto, só usa o texto. É que nem a criança que olha o prato, né? Tem lá a verdura, isso, aquilo. Fala, não, mamãe, eu vou comer só a carne mesmo. Não é assim? Não pode, né, irmãos? A saúde proteica vem de tudo, né? Vem de tudo, é o conjunto. Então, nas Escrituras, Deus se revela. Não deixe passar um dia sequer sem meditar na Escritura, sem aplicar a sua vida à Escritura e sem se olhar diante de Deus através dos espelhos da palavra de Deus. Então, eles não achavam Jesus na Escritura, por quê? Porque eles disseram verbalmente, nós esperávamos que seria ele o que haveria de remir Israel. Eles esperavam um poder político, uma libertação política. Como tem gente esperando que o Bolsonaro seja Jesus, vai ser difícil, irmão. Vai ser difícil, não tem jeito. Não coloque a sua esperança em ninguém, em nenhum pastor ou sacerdote, em presidente, primeiro-ministro, ninguém. Eles queriam um salvador da pátria, e Jesus queria salvar a vida deles para levá-los para a pátria celestial. Aí é que está. Nós precisamos de um redentor, de um salvador, e de não alguém que tenha boa política para a gente viver bem nessa terra, porque aqui não ficaremos. Por último, Jesus quer ficar conosco. Que coisa linda. Há um hino que vocês todos conhecem. Fica, Senhor, já se faz tarde. Lembra disso? Qual é o restante? Como é que é? Canta muito. O Fernando é demais. O Fernando, vem cá, Fernando, você vai fazer esse solo aqui agora. Vai fazer? Vai. Então vamos fazer um duo. Olha lá. Vem, então, nós vamos fazer até onde dá. Vem. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Vens em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É demais, é tudo ao vivo. Olha lá, ele vinha para tocar, mas não deu tempo. Assim será a vinda do Filho do Homem. Você corre para o piano, mas não dá mais tempo. Assim é que vai ser. Se o Senhor voltar, eu vou correr e pedir perdão. Já era, num piscar de olhos. Pisca, já foi. Não tem jeito. Jesus fez como quem ia para frente. Olha outro aprendizado com Jesus. Jesus não está fazendo uma coisa ruim, mas está dando a oportunidade para receber um convite. Eles vão para cá, ele fala assim, então eu estou indo. E ele fala, não, já se faz tarde, o sol já declina, fica conosco. E Jesus entra, e que coisa maravilhosa, quando Jesus, que ressuscitou, que se interessa por mim, que se revela para mim nas Escrituras, recebe o convite para entrar e ficar. Ele entra para sentar-se à mesa, porque a mesa é o lugar da comunhão, aleluia! Ele vai para a cozinha, irmãos. Você sabe que você recebe algumas pessoas como visita em casa e tem que ficar na sala, né? Porque a cozinha está desajeitada. Não traz aqui na cozinha, tá?
Segura na sala, porque a gente preparou tudo, então a cozinha não dá para mostrar agora. Jesus entra e vai para a cozinha, não é? Vamos partir o pão, e aí quando Jesus vai abençoar o pão, fica a mostra o quê? Mostra o quê? A sua mão e os sinais dos cravos. Aleluia. Quando eles viram, é ele sumiu. Sumiu daquele momento, para entrar na história deles e colocá-los na história o resto da eternidade. Aleluia. Ficou com eles para sempre. Eles entraram na agenda de Jesus para sempre. Estamos falando sobre eles hoje. Que coisa maravilhosa quando você entende que Jesus ressuscitou, entende o interesse de Jesus por você, entende que na Escritura você o encontra e Ele fala com você, e Ele quer ficar com você na sua casa. Não tenha Jesus só na igreja. Lá em casa o pau tora. Todo mundo xinga todo mundo, é aquele pau, a gente vai brigando até a porta da igreja. Quando chega no quarteirão, pessoal, chegou na igreja. E alguns ainda falam, vamos marcar a briga para depois. Segura aí, a gente anota aí, faz a agenda, faz a ata, onde nós vamos retomar? Não. É a vida toda, irmãos. E lá em casa, Jesus lá em casa, quando Jesus está em casa, a vida é diferente. Jesus então se revela. E irmãos, algo extraordinário acontece com aqueles homens. A fé estava vacilante, a fé estava morrendo, foi soerguida, foi levantada, foi reavivada. Ela passou por um despertamento por causa da pessoa de Jesus e das Escrituras. Não foi só Jesus, mas as Escrituras. Que coisa maravilhosa. E agora, não era tarde? Não estavam cansados de andar a pé 10 ou 12 quilômetros? Já não tinha declinado e eles não podiam, à luz da lei, andar mais do que isso. E aí eles fazem o quê? Voltam para Jerusalém, já é madrugada quando chegam lá, e encontram quem? Os discípulos reunidos, festejando, celebrando. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então eles chegaram para se juntar à comunidade. Eles haviam se distanciado da comunidade, agora voltam à comunidade, e voltam para testemunhar. O texto diz, eles ficaram lá, testemunhando. E eu tenho certeza que depois que Jesus ascendeu aos céus e derramou o Espírito Santo, daí 40 dias, eles estavam entre aqueles que ficaram orando em Jerusalém, aguardando até o dia de serem revestidos de poder. E quando a igreja começou no poder do Espírito Santo, lá estavam esses discípulos soerguidos, fortalecidos, reavivados em sua fé. Que coisa maravilhosa. E você? E eu? Como é que nós estamos? Na sexta-feira ou no domingo? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos dê essa bênção de voltar rapidamente, como eles voltaram, para Jerusalém, para o lugar onde estavam os discípulos, para a comunidade da fé, para não só lamentar, mas agora vibrar, celebrar e anunciar a outros que Jesus havia ressuscitado. Muito obrigado, Senhor, a Tua palavra é encantadora. Um dos maiores privilégios em ser ministro da palavra, Pai, é que nós não precisamos inventar discursos. Nós temos o discurso de Deus, temos a palavra do Senhor, e aí nela meditando, dela aprendendo, dela subtraindo vida, Senhor, porque ela nos fala do temor do Senhor, que é o princípio da vida, princípio de toda a sabedoria. Nós te agradecemos. Quero interceder agora pelo meu irmão, pela minha irmã, pelas famílias que aqui estão, meu Pai, que ninguém fique na sexta-feira, que todos sejamos pelo Teu Espírito trazidos para o domingo da ressurreição, para a celebração e para o testemunho, que a gente tenha convicção da Sua ressurreição, do Seu interesse por nós, da busca que devemos ter do Senhor nas Escrituras e do Senhor lá em casa, fazendo da nossa casa um grande lugar de adoração e de obediência à Tua palavra. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, do nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor Salvador, a consolação do Espírito Santo, seu poder e virtude, seja sobre todo o povo do Senhor espalhado em todo lugar, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você não vai sair, por favor, porque os irmãos vão tocar para Deus. Então, enquanto eles estiverem tocando, você não vai dar-lhes as costas, combinado? Amém.